Em janeiro, a gente estava no Traffic and Conversion, lá em San Diego. Um pessoal, a gente fez um vídeo, colocou na internet. Quem que viu um vídeo que está lá? Eu, o Bruno Piscinini, o Rafael Seabra, né? Você viu, né? E bastante gente, a gente colocou, foi impressionante, né? Em questão de uma semana tinha 7.000 views o vídeo, assim, o pessoal gostou muito. Aí eu falei, cara, vamos reproduzir agora, vamos fazer uma conversa, então, agora aqui, uma mesa redonda com a gente, que eu vou chamar aqui o Bruno Piscinini primeiro, para a gente fazer. Eu já apresentei ele ontem. Já apresentei o cara ontem. Levantou. Agora tem dois caras também que... Primeiro que... isso eu vou falar depois, mas tem um cara que está aqui, os dois que vão vir agora também, acabaram de sair de um lançamento. Quem pega um lançamento sabe como que é, né? Fizeram um lançamento de 7 dias e em 7 dias eles faturaram 7 dígitos. R$1 milhão, bateram essa meta agora. E esses caras é o Rafael Seabra e o Henrique Carvalho. Legal que eu conheci o trabalho deles antes mesmo de conhecer. Quando a gente conversou, né, o Seabra, eu fui conversar com ele no Skype, nossa, eu quero conhecer esse cara. E aí, a hora que eu já conheci ele há muito, muito tempo, antes de começar a blogar, né, antes de começar a ter os projetos, né, eu falei, nossa, cara, eu te admiro. Aí você falou, nossa, eu também te acompanho, né? Os dois se conheciam sem se apresentar nem há muito tempo. Você também, com isso aqui, ó. E agora, outra pessoa também, que eu quero chamar, vai ser o Felipe Moreira, acabou de palestrar aqui. A gente queria muito que ele estivesse nesse bate-papo antes, só que não entrou lá, não estava lá. E o Dudu, Jonathan Taioba também. Já foi apresentado ontem. É para vocês levantarem mesmo, toda hora. Muito bom. Vai faltar uma cadeira, na verdade, para mim. Senta aí. O que é isso, cara? Senta no meu colo aqui. Aí não, né? Ainda bem que você não falou no microfone isso. O piscininho fica em pé. Batei no pau. Tá bom aqui. Mais um microfone. Gente, a gente queria fazer como diz o Bruno Piscini, bater um bate-papo. E agora sobre... a gente começou aquele bate-papo sobre como a gente começou, né? O pessoal gostou muito. Qual foi o começo da nossa jornada. E agora tem outro ponto também, que é um ponto muito importante, que é o ponto de virada, né? Que eu acho que pode ser de muita gente aqui. Ser o ponto de virada ser hoje, cara. E agora, a gente começar... E se por um acaso a gente acha legal vocês interagirem também. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, a gente leva o microfone, faz alguma pergunta e a gente vai fazer o que acontece, vai ver o que acontece aqui. Beleza? Agora, eu queria... Começa com você, então. Você me fala qual que foi o seu ponto de virada, cara. Que você... quando que foi que aconteceu algo assim que foi a diferença do seu negócio e começou a dar certo? Só a gente tem que ser um pouco breve, mas pode falar. Tá. Bom, ontem a gente estava falando, não lembro quem que fez a pergunta, acho que foi tu que está perguntando. Oi? Boa tarde, obrigado pela dica, Rafael Seabra. Agradeço. Depois eu vou aplaudir em pé. E para mim aconteceu, acho que quando eu comecei com o meu negócio. E no início eu trabalhei bastante com AdSense e afiliados, que é uma das maneiras de começar, até como o Vitor fala, dos 3 jogos, que é uma das maneiras ali com afiliados, tudo. E o que acontecia era que... Só que os sites, do jeito que eu fazia, eram o pior possível. Eu era focado totalmente, eu quero o clique desse cara, e eu quero mandar esse cara o quanto antes longe do meu site, o que só me interessa é o clique dele. Então eu fazia o site totalmente otimizado para o clique, ou seja...
pior conteúdo possível e o pior design possível. Por quê? Porque a pessoa entrava no site, olhava e assim, nossa, que site horrível. Ela vai sair. Muitas vezes ela vai dar voltar ou ela vai clicar num link. Era o meu link de afiliado ou de AdSense. Era assim que eu otimizava. Eu tinha o CTR altíssimo. Mas adivinha só, até que um tempo depois, uma das minhas contas do AdSense foi bloqueada. Aí eu pensei, pô, e se eu perdesse tudo? Os que eu tinha de afiliados, AdSense, com esse tipo de site que eu estava fazendo, como é que eu vou, se alguém depender de mim, como é que eu vou sustentar? Que eu falei ontem, pô, da minha família, o Samuel também falou que alguém perguntou isso, sustenta uma família? E eu comecei a me perguntar. E até na época eu tinha perdido a conta, justo antes de uma viagem aos Estados Unidos que eu ia fazer. E aí eu lembro que no avião, principalmente de volta, eu pensei, tá, agora eu vou esquecer, e no avião de volta eu vou sentar e vou pensar, o que eu vou fazer de verdade? E aí eu vi que se eu continuasse com esse caminho, não ia dar certo, ficar simplesmente só o objetivo lá do clique e tudo mais. Aí eu comecei realmente a estudar, não só assim, ajudar as pessoas, claro, isso faz parte, resolver o problema, ajudar as pessoas no que elas têm que fazer, resolver, ter as pessoas perto de você porque você ajuda elas, mas eu comecei a estudar de verdade marketing. Por que a pessoa estava lá no meu site, por que eu estava vendendo o que eu vendia, o que ela queria fazer, o que ela queria da vida, e isso tudo engloba o marketing. Foi aí que eu comecei a estudar os grandes autores, Dan Kennedy, Jay Abraham, Claude Hopkins, Gary Halbert, é mais copywriter, mas enfim, autores de verdade mesmo, e não procurando o próximo segredo do site que eu vou conseguir ranquear lá em 3 dias e depois vai cair de novo e a próxima alteração do Google. Não, pensando grande, 10 anos, 20 anos. E aí que eu notei que as coisas começaram a fluir e decolar. Acho que foi esse o momento que eu notei que deu uma diferença gigante para mim. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra. Eu sou o autor do blog Quero Ficar Rico. Tenho também um livro digital, o Como Investir Dinheiro. E agora, como o Samuel falou, eu e o Henrique, a gente lançou a Tríade do Dinheiro. E assim, eu já tenho meu blog desde 2007 e sempre assim, tive bastante tráfego com ele. E depois lancei o meu e-book, também tive bons resultados. Mas eu acho que assim, o meu ponto da virada foi, eu acho que para alguns também vocês devem ter sentido isso, foi ao ler o Trabalho 4 horas por semana. E a grande, assim, não foi nem pela história dele e nem pela vontade de você trabalhar 4 horas por semana, porque quem lê eles e sabe que você, na verdade, vai ser descanse 4 horas por semana, né? Porque a gente trabalha muito mais do que geralmente trabalha com um emprego formal. Mas a grande sacada desse livro, para mim, foi quando ele sugere que, se você quer descobrir, se você quer realmente seguir algum sonho, você tente imaginar qual o pior cenário possível para aquilo dali. Então, você vai lá e quando você coloca aquele pior cenário possível no papel, você vê, poxa, no meu caso, qual era a minha situação? Eu já tinha um blog que ele já tinha um bom nome, já tinha conseguido acumular um bom dinheiro com o meu trabalho, assim, porque eu sempre prezei, já que eu quero tocar isso aqui como um profissional, eu tenho que poupar o máximo que eu puder para acumular uma grana, para quando eu decidir largar tudo e focar só nisso, mesmo que as coisas estiverem dando errado ou enquanto eu não estiver tendo tanto resultado financeiro, eu consegui me manter. Então, o que eu fiz? Eu vi que eu tinha já uma boa ferramenta na minha mão, que era o meu blog, já tinha uma boa credibilidade, eu sabia que, mesmo que aquilo desse certo, eu conseguiria me reposicionar facilmente e tinha juntado uma grana que eu conseguiria me manter por um bom tempo. Então, depois que você para ver de fato qual o pior cenário possível, se tudo desse errado, como é que sua vida ficaria? Você vai ver que, às vezes, não é um cenário tão ruim quanto parece ser. Então, aquilo, para mim, foi assim, a mola propulsora para eu, de fato, tomar a decisão de tipo, não, agora eu vou me dedicar profissionalmente a isso daí. E desde que eu tomei essa decisão, que eu comecei a me planejar para fazer isso, até o momento que eu larguei, eu era concursado, trabalhava 6 horas só por dia em tribunal de justiça, então assim, tinha um bom salário, trabalhando só 6 horas por dia, mas mesmo assim eu quis fazer isso para seguir o que de fato eu queria. Então eu tomei essa decisão, me programei para isso e tomei essa decisão. E é incrível, porque desde então, assim, as coisas melhoraram de uma forma exponencial. E isso é muito importante, não só você se planejar, mas você visualizar isso, porque às vezes o medo prende muito a gente. E quando você consegue enxergar o cenário de fato, você vai ver que o medo é uma coisa que está só na sua cabeça, que o cenário não é tão ruim quanto parece, e que você tem muito mais potencial para fazer algo acontecer do que você pensa. Então, para mim, isso daí foi o meu ponto da virada e que, para mim, trouxe muito resultado. Eu acho que, se tem uma mensagem para passar, é isso. Tente ver qual o pior cenário possível que pode acontecer se vocês tomarem a decisão que vocês estão querendo tomar
e vocês vão ver que a coisa não é tão ruim assim e que vocês têm potencial para fazer muito mais do que vocês imaginam. Porque quando a gente vai lá e queima essa ponte e já está lá do outro lado, o que é que acontece? A única coisa que você tem a fazer é fazer aquilo dar certo. Então, você está sempre preso a alguma coisa, faz com que isso meio que prenda você mesmo, meio que limite você. Então, quando você, às vezes, quer fazer uma quebra mais abrupta, com planejamento, claro, você vê que algo lhe empurra com mais força, algo lhe dá mais motivação, faz com que você cresça mais rápido. Então, assim, para mim foi isso que aconteceu. Bom, boa tarde. O meu ponto de virada, eu acredito que... Eu comecei a trabalhar com a internet em 2007, mas não foi esse que foi meu ponto de virada. De 2007 até final de 2010, assim, eu trabalhava, tinha um e-commerce, prestava serviço na internet, altos e baixos. Eu pensava que eu era empreendedor, mas, na verdade, eu era escravo do meu trabalho, né? Eu não tinha nem 1% da liberdade, do prazer de trabalhar que eu tenho hoje. E o ponto de virada foi uma crise que aconteceu. Assim, eu tinha um e-commerce com a Josi e, de repente, assim, as vendas zeraram de uma forma que a gente foi procurar ver o que era e tudo mais, e descobriu que a concorrência estava trabalhando forte, preço lá embaixo, e a maioria estava assim nas redes sociais, no Facebook. Aí eu comecei, foi quando eu decidi realmente buscar informações. Na época a gente assim foi um sofrimento, mas que hoje eu vejo que assim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu fiquei com as costas contra a parede e isso me forçou a buscar, sabe, a procurar pesquisar, a procurar aprender. Foi quando eu comecei a estudar Facebook Marketing, marketing digital, e acho que o ponto de virada assim foi quando eu comecei a ver o blog do Rogério Job, e o Rogério Job foi um grande mentor assim para mim. No início, o clique que deu foi quando ele falou assim: o empreendedor não é aquele que troca o seu tempo em troca de dinheiro, mas é aquele que troca a sua produção, que trabalha por produção, que ganha pela produtividade que ele faz, pelo resultado que ele alcança. E aí foi quando eu percebi assim, que eu estava fazendo totalmente errado. Eu estava trocando o meu tempo em troca de dinheiro. E a partir daí eu comecei a trabalhar, pesquisei mais a fundo ainda, busquei vários mentores e me aprofundei no marketing digital, assim, mas eu acredito que o ponto de virada é esse. Quando eu vi o Rogério Job falando, nunca troque o seu tempo por dinheiro, porque dessa forma seu dia tem 24 horas e você nunca vai conseguir, e dessas 24 você ainda tem que dormir umas 8, mais ou menos. Dessa forma você nunca vai conseguir crescer, dessa forma você sempre vai estar limitado com o seu trabalho, com o seu serviço, e praticamente foi isso daí. Boa tarde, galera. Deixa eu falar uma coisa. Oi? Ele falou dormir 8 horas, mas pro Damásio não tem dessa. Damásio é 2 horas no máximo. Nem que tá no quarto com ele. Bom, galera, eu vou falar sobre 2 pontos de virada, nada muito longo, mas o primeiro é algo, parece muito simples, mas na verdade, sabe, tá dentro da gente, mas demora para a gente perceber isso. E o ponto da virada é você acreditar em você. Teve um momento na minha vida que eu estava fazendo faculdade de economia lá no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio, opa, show, na Chester, na UFRJ, e, cara, assim, eu tinha a faculdade e tinha o site de investimentos, que o Rafael foi um grande mentor para mim, que me ensinou bastante coisa sobre internet. Eu não sabia o que era SEO, eu lembro de ter mandado um e-mail para ele me explicando o que era SEO, nossa, das antigas isso. Mas, enfim, eu tinha a faculdade que estava me deixando muito triste, porque era tudo teórico, era, como o Bruno falou, cara, educação formal no Brasil, não sei, pra gente, assim, é algo que parece estar errado, sabe? Os caras só falam aula de juros de economia, 1980, de botar um exemplo. Pô, por que não bota um exemplo real do que está acontecendo agora na economia? E eu estava tendo um problema de saúde até, tipo, indo para a faculdade. Eu não sei o que acontecia comigo, mas era tanto estresse assim, que eu começava a perder um pouco da minha visão por estar insatisfeito com essa teoria toda da faculdade, não estar fazendo o que eu gosto. E, por outro lado, eu tinha um site que ainda não era monetizado e eu não sabia se ia dar certo. E eu sabia que as pessoas diziam, você tem potencial, tal, mas não fazia acontecer. E eu cheguei a um ponto que eu tinha que tomar uma decisão do e-book, se eu pagava uns R$5.000 para contratar um designer, que era praticamente todo o dinheiro que eu tinha na época, um estudante, né? Ou então eu fazia tudo por mim mesmo. E todo mundo que eu conversava falava, faz por você mesmo. Por que você vai gastar o seu dinheiro todo para fazer algo que é incerto, você não sabe se vai dar certo, tal. Mas, cara, eu dominava o conteúdo assim de trás para frente sobre investimentos.
Eu queria fazer algo no estado da arte, o e-book mais fantástico sobre investimento possível. Eu precisava pagar esse dinheiro. E eu fui lá, acreditei em mim, paguei. Primeiro dia, eu lancei lá no Hotmart, deu 10 mil de faturamento, mais de 10 mil pagou o e-book e muito mais. Acabou o e-book sendo esse ponto de virada que me permitiu ver que era possível ter uma vida tipo fora da faculdade, de amigos meus que ralavam horas e horas e horas em bancos, ganhando 700, R$ 1.000 por mês, e em um dia eu consegui esse valor que me permitiu ver que tinha um mundo na internet que era possível seguir, tinha uma educação fora da educação formal, e aí que entra o segundo ponto de virada, que, como o Bruno falou, cara, que a gente vai crescendo no negócio, aí atinge um platô. Aí daqui a pouco a gente tem que descobrir um outro divisor de águas, um outro ponto de virada que vai, nossa, elevar nosso negócio para 2x, 3x, 5x. E eu já estava com um negócio bom, assim, o e-book vendia bem, mas o que me permitiu subir mais um nível foi estar junto de pessoas como vocês, como esses feras aqui que estão do meu lado, que são realmente gigantes, sabe? Quando você está perto de gigantes, quando você está perto de gente muito mais inteligente que você, eles te puxam para cima. Você é a média das pessoas com que você anda. Presta atenção, muita gente dá esse exemplo, né, de pessoas com a mesma mentalidade de saúde, de educação. Seus amigos são você é mais ou menos a média dos amigos que você anda. Então, procure estar junto de pessoas que vão sempre te levar para cima, que você acredita que elas têm um potencial para te levar para cima. E eu sou muito grato. Felizmente, posso dizer que eu tenho o melhor trabalho do mundo de compartilhar com vocês aqui todo esse conhecimento, de aprender muito com todos. Vitor, o Matheus, Hotmart, que não é João Pedro, é Hotmart. Rogério Job, Hugo Rocha, Érico Rocha, toda a família Rocha. Minha gratidão enorme. E, cara, é isso. Você tem que realmente andar perto de pessoas que são mais inteligentes que você, que vão te ajudar a subir na vida, e eu acredito que todo mundo está aqui por essa razão. Vocês já estão num caminho muito, muito certo. Então é isso, acreditem em você e andem com pessoas que vão te levar para cima. Boa tarde, pessoal. Eu sempre fui um cara muito indeciso, assim, muito sem foco. Eu lembro que, quando eu formei no ensino médio, eu fiquei desesperado, porque a partir daí eu ia ter que decidir alguma coisa, né? Até lá eu saía do primeiro, ia para o segundo, não tinha muito o que pensar, né? E aí eu lembro que eu fiz a inscrição, estava decidindo qual curso que eu fazia. Para você ter uma ideia de como eu era sem noção, eu fiz inscrição para 3 cursos diferentes, em 3 faculdades diferentes, simultaneamente. A primeira era psicologia, a segunda era direito e a terceira era física. E eu falei, o que eu passar é isso mesmo. Então, eu vi que tem uma ligação bem próxima aí dos cursos. Eu estava completamente sem noção do que eu ia fazer. Ainda bem que eu não fui aprovado em nenhuma delas. Senão o negócio ia ficar, sei lá, vai que eu passasse em psicologia, né? O trem ia ficar meio esquisito. Mas beleza. Então, sempre fui muito assim, né? Eu sempre fui muito sem noção e acabo me perdendo muito. E eu acredito que um ponto da virada para mim, né, algo que foi um ponto da virada que mudou mesmo o rumo dos meus negócios, foi quando eu defini um foco para mim. Eu falo isso muito, quem acompanha alguns vídeos meus pela internet já deve ter visto eu falar isso em alguma entrevista, alguma coisa, alguma reportagem, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Ontem o Roberto, sócio do Samuca, estava falando, ele falou um pouco disso, né? Ele falou, você tem uma ideia brilhante, e aí, quando você começa a planejar aquilo, amanhã você tem uma ideia melhor ainda, e, de repente, depois você tem uma ideia melhor ainda, e na hora que você lembra, você não consegue nem fazer nem a primeira ideia. Isso acontecia muito comigo. Cada dia eu tinha uma ideia diferente, eu queria fazer tudo, e eu estava na metade de alguma coisa, e aparecia um negócio que era sensacional, e eu queria fazer aquilo também. E é sempre assim, um negócio, quando ele já está um tempo que você está fazendo, você perde um pouco o ânimo com aquilo, alguma coisa nova sempre vai te dar mais energia, sempre vai te motivar mais. E acaba que eu largava aquilo que eu já estava fazendo, ia começar um negócio novo, um projeto novo, alguma coisa nova, alguém falou que estava funcionando isso aqui, e eu vi alguém fazendo desse jeito, e nunca fazia nada. Tinha vários projetos pela metade. Quando eu falei, pô, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, estou parecendo que eu estou igual cachorro, correndo atrás do rabo, né, e não saio do lugar. E aí eu defini um foco, e eu falei, eu vou fazer isso. Eu escolhi uma maneira de trabalhar, algo que eu fosse fazer, um projeto que fazia sentido para mim. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E todo dia aparecia gente com ideias extraordinárias para construir um negócio, fazer um negócio pela internet.
Eu pegava a caneta, o papel, anotava aquela ideia e continuava trabalhando no meu negócio, não deixava aquilo me distrair. Quando eu fiz isso, eu consegui chegar no resultado, eu consegui ganhar o meu primeiro real na internet, e isso me levou a ter uma energia muito maior, porque quando você tem o primeiro resultado daquilo que você está, quando você colhe o primeiro fruto daquela plantação, isso te faz acreditar. Eu lembro que quando eu comecei, exatamente por causa dessa questão de ser meio perdido em tudo, a minha família sempre ficava com o pé atrás, né? Quando eu falei que eu ia, sei lá, começar a trabalhar pela internet, meu pai ficou louco, minhas irmãs começaram todo dia pedir meu currículo para entregar na empresa. Eu falei, gente, não estou procurando emprego, não. E ficava me pedindo currículo. Não, deixa eu levar seu currículo lá para a minha empresa, está com uma vaga. Eu não estou querendo emprego, eu estou trabalhando meu negócio na internet, mas o povo não entendia, né? E aí, assim, a família um pouco duvidava de mim, da possibilidade disso acontecer. Não tem histórico familiar na minha família de ninguém que trabalha pela internet dessa forma. Eu sou o primeiro, e se Deus quiser, de muitos que ainda vão vir. Mas a família não acreditou muito. E quando eu ganhei o meu primeiro real e eu vi que aquilo ali era possível, eu fui lá e comprei com R$1. Fui lá e comprei um pão, coloquei ele em cima da mesa. Pô, aquele pão foi comprado com dinheiro da internet, independente de ser um pão, entendeu? Mas era R$1 que não existia e agora existiu. Então, isso me fez acreditar. E tudo isso por causa do foco. Então, uma coisa que alguém me perguntou ontem ali fora, pô, mas é tanta gente ensinando várias coisas, e eu sigo você ensina uma coisa, e um outro ensina outra coisa. Eu falo, olha, se você for seguir o que todo mundo ensina, você não vai fazer nada. Pega alguém que ensina algo que faz sentido para você, alguém que você fala, eu quero que esse cara seja o meu mentor, a forma como ele trabalha, as coisas que ele ensina faz sentido para você. E define esse cara para ser o cara que você vai seguir. É claro que você vai acompanhar outros profissionais, mas você tem que ter uma forma de trabalhar. Não adianta você querer fazer tudo que todo mundo ensina, que senão você não sai do lugar. Tem que ter um foco. Tem que ter uma coisa que você fala, é aqui que eu vou, e não larga o chifre do boi enquanto você não derrubar ele. Eu acho que essa foi a virada e acho que isso faz muita diferença. A vez que eu lembro que a gente estava 10 meses trabalhando, eu vi muita gente falando aqui de dificuldade, né? Quando passou, estava contra a parede e tinha que fazer acontecer, né? Quando a gente estava 10 meses trabalhando com um site, indo, a gente sonhava, idealizava, eu e o Roberto, querendo que acontecesse, e nada, e resolvia ir para frente. Aí começou a ficar bom, estava indo, quase chegando lá, de repente, quase zerou o negócio, né? Pá, despencou, né? O Google, uma atualização do Google derrubou a gente e falou, nossa, e depois de 10 meses de trabalho, agora como que a gente faz, né? Aí falei assim, poxa, agora vamos investir, dar a cara a tapa mesmo, é ir ou não ir, né? Não tem outra alternativa. Outra alternativa, como diz pleonasmo, mas ok. A gente não tem... Tem que ir, tem que fazer acontecer. E eu acho que esse foi um dos momentos mais importantes para mim. Foi falar assim, para a gente, né? Assim, agora vai ou racha, né? Como diz. E começou a acontecer. E também conciliou com a gente se juntando, se unindo, muito, a gente se ajudando muito, o pessoal trocando muito conhecimento. E eu falei, cara, agora é dedicar, vai ter que dar certo. Eu lembro que tinha um amigo meu de publicidade, que eu tinha largado a agência. Ele chegou para mim e falou assim, cara, você tem lugar em qualquer agência aqui, você tem um ótimo currículo, vários prêmios, cara. Eu te arrumo um emprego lá na agência, cara, o que você está fazendo em casa? Eu, não, estou empreendendo, cara. Mas ninguém conseguia idealizar, né? Eu acho que muita gente aqui tem dificuldade de explicar, né? Para a família ou para, assim, para os amigos, né? Mas você mexe na internet, em casa, né? O que é isso que você faz? Né? A gente uma dificuldade de explicar. E aconteceu que hoje as pessoas veem, né? Estão vendo, né? E esse foi um dos pontos mais importantes para mim. Agora, se alguém aqui quer perguntar alguma coisa para das pessoas ou para mim, alguém quer aqui? Josh, espera aí que a gente leva o microfone. Muito bom, obrigado. Boa tarde. Ontem eu não dei boa tarde, hoje eu vou ser mais educado. Eu queria perguntar para vocês a respeito de produtividade, que eu acho que é uma coisa que, para mim, foi o que teve o maior impacto. Assim, quando eu caí, não, agora sou eu que vou fazer. Como eu vou me organizar
para ser mais produtivo? Como eu vou me cobrar e etc. Então, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Legal. Eu costumo trabalhar, depois vocês falam também, quem quiser falar, mas eu costumo trabalhar assim, né? Que nem a gente fala, né? Eu tenho um Rottweiler atrás de mim, né? Não tem como, você tem que fazer. Quando você corre, uma coisa, né? Imagina um Rottweiler atrás de você, correndo, aí você corre outra coisa, né? E uma das coisas também é ter foco, saber o que você tem que fazer cada hora, né? O foco é realmente dizer não, perder dinheiro muitas vezes, às vezes, por causa de um projeto ou outro, mas ganhar num projeto específico. E, cara, é decidir, que nem o Bruno estava falando aqui, eu falo com o pessoal que, meu mastermind aqui de BH, né? A gente fala assim, que dia que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um dia. Eu falo, não, mas que dia? Não, tá, ó, vamos o seguinte, eu falei com o Davi, eu falei, Davi está aqui. Depois você fala, Davi, essa experiência a gente contou, né? Eu falei, Davi, então tá. A gente estava dando, eu falei, seguinte, você topa de fazer um negócio, então, que eu vou te falar? Que eu não sabia o que fazer, né? Aí eu falei assim, ele falou, eu falei assim, seguinte, eu vou te ajudar, você vai ter resultado, mas você topa? Eu vou falar só depois que você falar que topo, senão eu não vou nem falar, cara. E o pior, é para a semana que vem, quinta-feira, 8 horas. Foi isso, né? Aí ele falou assim, então tá, topo. Aí eu falei, agora tem como você voltar atrás. Depois ele conta, se quiser falar aqui. Aí o resultado foi extraordinário, né, Davi? Foi muito bom. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que trabalhar, assim, é pontualidade, a gente saber, porque se a gente não sabe para onde que a gente vai, a gente está indo para lugar nenhum, né? Eu acho que é isso. Se tem um cara que sabe fazer os negócios acontecerem, é o Samuel. Se você quer aprender isso, cola no cara, que eu falei um pouco ontem, né? Juscelino construiu Brasília em 3 anos, né? O cara em 3 anos capaz de ter construído 2 vezes isso, né? Se soltasse na mão dele. O cara fez um evento em 1 mês e é algo que realmente Samuel ele faz as coisas, ele tem um resultado muito rápido. Eu trabalho de uma forma muito simples. Muita gente tem técnicas, né? Eu já li um pouco sobre isso, tem estudos e técnicas e nomes para produtividade e etc. Mas eu faço simplesmente uma lista de tarefas, né? Eu costumo definir o que eu tenho para fazer e eu gosto de trabalhar em escala de semana. Eu acho que no início você começa definindo tarefa para o dia, né? Você termina o dia e define o que eu tenho que fazer amanhã. E você lista ali 5, 6, 7 tarefas que você tem que fazer no outro dia. E depois de um tempo você já começa já consegue se planejar para 2, 3 dias, até se planejar para uma semana inteira de trabalho. E basicamente o que eu faço é isso, eu me planejo do que eu tenho que fazer diariamente na minha semana. E eu faço o que tem que ser feito, porque às vezes tem uma tarefa que é tão chata que você não quer fazer ela, né? Você fica empurrando ela para o final do dia, aí chega no final do dia e fala, pô, não deu tempo, deixa para amanhã. E para isso eu utilizo uma técnica que, se não me engano, é chamada de Pomodoro, que é você define... Você pega as tarefas e não quero fazer isso, mas você define 25 minutos para fazer, 30 minutos para fazer aquilo. Independente de você gostar ou não, eu vou me dar uma chance de tentar fazer isso por 30 minutos. E depois de 30 minutos eu não conseguir mais, eu paro. Mas você define 30 minutos. Pode ser a pior coisa do mundo, mas eu vou tirar aqui 30 minutos para fazer isso. Então você define tarefas de 30 minutos. Isso, tem aplicativo no iPhone que te ajuda a fazer isso. Mas eu trabalho de forma muito simples mesmo, agenda e defino as tarefas que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É claro que sempre tem um espaço para algum imprevisto e faço o que tem que ser feito, né? Eu consigo entender também o meu horário de produtividade. Eu entendo que na parte da manhã, por exemplo, eu sou muito mais produtivo do que na parte da tarde. Então, alguma tarefa que exige um pouco mais de raciocínio, alguma coisa que vai exigir mais de mim, eu coloco na parte da manhã, porque eu sei que ali eu vou ser mais produtivo. E à tarde, normalmente, às vezes bate um cansaço, eu vou parar para ver um filme, alguma coisa, então não dá para deixar as tarefas mais tranquilas para a tarde. Bom, a minha dica é a seguinte, o Bruno já falou, até vocês estão me bulinando aqui no palco toda hora. O Bruno falou sobre minha admiração pela Apple e tal, a empresa, né? E no WWDC do ano passado deles, que é a conferência de desenvolvedores, eles mostram logo no início um vídeo falando sobre o propósito da empresa. E um desses propósitos é saber dizer não. E o foco é isso, é você saber dizer não a coisas que você não acredita ser o mais importante para você naquele momento. Então, quando a gente está sentado para trabalhar em algo muito importante para a gente, seja um produto digital, seja um artigo novo, um vídeo, cara, foco é você simplesmente desligar seu telefone, fechar teu quarto, botar uma música que não vai te incomodar,
Facebook, até o Bruno tem uma dica legal do Facebook, tem 2 plugins que tiram o newsfeed para você, quando acessar o Facebook para fazer um anúncio, você não vai ver o newsfeed de ninguém. Ele tira o newsfeed, você não vai ver nada, não vai se distrair. Então, se você estiver escrevendo um artigo e vai fazer um anúncio, você não vai se distrair. Depois a gente até passa para vocês esse plugin. Então é isso, é saber dizer não, realmente focar naquilo. Quando você estiver escrevendo, você está só escrevendo, uma janela aberta no browser, é aquilo. Uma tarefa importante que vai mudar seu dia. E que leva a outra dica também, que é isso. Qual é a tarefa mais importante que vai mudar a sua vida hoje? Beleza, é isso. Então é isso que eu vou fazer. Faz isso, acorda de manhã, vai fazendo, até você cansar. Quando você cansa, você parte para as outras tarefas que não são tão importantes assim para você. É isso. Acho que... Bom, eu sou uma pessoa que se distrai muito facilmente, assim. Então, eu só consigo produzir com extrema concentração. Então, no momento de tenho alguma coisa para alguma tarefa, eu tenho que fechar tudo, eu tenho que me desligar do mundo, senão eu não produzo, tá? Até o barulho lá fora me desconcentra facilmente. Então, eu tenho que estar focado. Então, basicamente é isso. Você fechar tudo, desligar a janela de MSN, de tudo, deixar o telefone no silencioso, para você conseguir ter aquele momento de qualidade, aquele momento que você tem que encarar aquele trabalho seu como uma missão. Você só vai descansar, só vai terminar quando você terminar aquela missão. E uma outra coisa também que eu tenho aprendido com o tempo é assim, nunca assim a gente consegue fazer nada sozinho, né? Sempre tem que ter equipe, a gente consegue produzir até um certo limite, por mais produtivo que a gente seja. Então acho que aprender a delegar, aprender a fazer, passar para outras pessoas coisas que realmente não são que são menos produtivas e mas que precisam ser feitas, também é um caminho para você conseguir colocar mais foco naquilo que vai trazer resultado para você, naquilo que vai trazer resultado. E as coisas secundárias, você terceiriza, você delega. Para mim, o que mais me ajuda na questão da produtividade é um pouco do que o Jonathan falou. Assim, eu planejar o meu dia seguinte, sendo que essa lista, eu sou até bem radical em relação a ela, porque eu coloco no máximo 2, no máximo 3 atividades, porque às vezes você vai, não, amanhã eu vou fazer isso, você sai listando tudo que vai dando ideia tal, quando você vê tem lá uma lista de 10 atividades a serem feitas, quando você pega no dia seguinte, você vai, começa, não, vou começar essa, começa a fazer, depois não, passa para essa e termina aqui. Fica difícil você seguir. Então, assim, bota 2, 3 e faz aquelas 3. Agora vai lá e faz mesmo. Se matar elas e você tiver disponibilidade para poder fazer mais alguma coisa, beleza. Mas, assim, tem que ter muito foco nisso daí, mas eu acho que você vai lá e limita naquelas 3 tarefas, 2, 3 tarefas, mas que elas realmente sejam importantes. Você vai lá, ataca elas e fazem. Porque às vezes você vai pegar, não, agora eu vou parar para responder e-mails. Lê o e-mail, abre, lê ele todo. Legal, vou marcar aqui como não lido e respondo depois. Poxa, se eu vou parar para responder e-mail, ler e-mail, eu tenho que estar lá, não, eu vou ler e vou responder. Porque senão eu vou ter o mesmo trabalho 2 vezes. Porque se eu marco como não lido e depois volto lá para ler de novo para responder aquela pessoa, você está gastando 2 vezes o seu tempo para poder fazer a mesma coisa. Então, tem que ter muito foco nisso. Não. Se eu vou agora responder e-mail, eu vou responder e-mail. Se eu abro o e-mail, eu tenho que tomar uma atitude. Ou eu deleto ele, ou eu vou lá e faço alguma ação, ou eu já deixo uma tarefa agendada para aquilo dali. Porque pode ser que, às vezes, não é só uma resposta. Você tem que passar alguma coisa e tal. Mas, assim, toda vez que você começar a fazer alguma coisa, você tem que ter esse sentimento esse foco de acabativa, não é só iniciativa. Eu começo a fazer, então vou lá e faço, tá entendendo? Tem que fazer alguma ação. Começou a fazer, tem que ir lá e terminar aquilo dali. Eu acho que é isso daí. Boa tarde. Então, essa questão de produtividade, eu acho que todos nós, a gente acaba sendo meio viciado em produtividade. Bom, acho que todo mundo aqui acaba querendo pesquisar como fazer mais e mais. E bastante da viagem do ano passado me ensinou bastante, também porque eu tinha menos tempo disponível, queria aproveitar a viagem. E isso também me ensinou várias lições. E acho que a primeira delas foi algo que o Jonathan estava falando antes, que acho que o principal, às vezes a gente pode tentar descobrir a melhor ferramenta, o melhor software, o melhor aplicativo, a melhor técnica. E técnica Pomodoro, que é útil, eu também uso. Mas o que para mim fez a maior diferença é claridade. Ter certo aquilo assim, eu não vou fazer isso, que é, assim, muitas vezes é mais importante do que a gente sabe que vai fazer, e falar, eu vou fazer isso. E aí, e com toda a força naquilo. Porque senão a gente fica se distraindo, e isso aí vai fazer uma diferença, não interessa a técnica que usar, tem um foco naquele ponto, a gente vai reto, sem medo. Senão fica tentando tomar atalho, aqui aquele novo, e o novo curso lá, ainda mais com tanto lançamento vindo.
é fácil se perder. Então, para mim, isso fez muito mais diferença que qualquer técnica que eu já tentei explorar. A segunda coisa foi, junto com isso, o que eu não vou fazer. Porque o Warren Buffett até fala, o homem mais rico do mundo, dependendo da semana, que um dos maiores custos do negócio, que muita gente não se dá conta, é o custo da oportunidade. E eu estar fazendo isso agora, o que eu poderia estar fazendo que me daria muito mais resultado? Tem a alternativa A e a alternativa B. A alternativa A, as duas gastam o mesmo tempo, o mesmo dinheiro, mas a alternativa B me dá resultado 10x. Por que eu vou fazer a 10A? E às vezes é só questão de tirar tempo para pensar em qual que é a melhor alternativa que o cérebro... Pô, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não faço assim? Então isso já ilumina a coisa que não preciso fazer isso, já aconteceu várias vezes. Não, preciso fazer isso, que nem eu falei do designer ontem. Eu preciso de um designer. Quanto tempo? Gerenciar. Mas eu preciso? Pum. Minha produtividade aumentou. Não, eu eliminei aquilo. Então, às vezes, acontece muito isso. E terceiro, o que eu faço bastante, eu toda semana, domingo ou segunda de manhã, eu defino 3 a 5 tarefas principais que eu quero executar aquela semana. E todo dia quando eu acordo, que de manhã eu também sou o horário mais produtivo, eu faço uma dessas 5 tarefas que eu defini. Que geralmente é ou marketing ou conteúdo. Ou é novo vídeo, nova estratégia, nova campanha, novo anúncio. De manhã é marketing ou conteúdo. E-mails, assim, é raro, a não ser um e-mail bem pessoal, eu abri no de manhã. Muito raro. Olha, eu abro 2 vezes por semana, e no período da tarde, e olhe lá. Porque às vezes não dá. Daí, por isso, claro, eu tenho um suporte, tudo para me ajudar. Mas de manhã é produtividade, aquelas 3, 5 tarefas que eu falei. Isso vai mexer meu negócio para frente. Essas que eu me dedico todas as manhãs. Então, é isto. Muito bom. Olha só, nosso tempo está estourado já. A gente vai ter que passar para frente. Mas muito obrigado a vocês. Pessoal, depois, quem sabe, a gente tem uma nova oportunidade de fazer uma pergunta e resposta também. Mas muito obrigado você estar aqui e poder compartilhar isso com o pessoal. Valeu, pessoal.